Olá, amigos, graças a Deus estamos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus, como diz Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo, podemos dizer assim, ler esse texto do 1 ao 4 para compreender melhor. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, dia e noite, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. Aí esse é o texto que queremos lembrar. Nem só de pão vive o homem, do pão humano, do pão material, mas a palavra espiritual de Deus, Mas da palavra de Deus que sai da boca de Deus. Então, se nós queremos viver uma vida humana, uma vida em espírito, precisamos do alimento da palavra de Deus. Se você está interessado, amigo, na sua vida após a morte, a vida eterna, como Jesus já prometeu, dar aos que creem em seu nome, precisamos então conhecer a palavra, estar em concordância com a palavra. Por isso estamos lendo um texto para essa nossa meditação. Eu vou ler agora o livro de Isaías, O livro de Isaías, no capítulo 42. Isaías capítulo 42. Alguns versículos. Vamos ler a partir do versículo 1 até Isaías 42. A partir do versículo 1. Eis aqui o meu servo a quem sustento, o meu escolhido a quem minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios e para todos os povos. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem esmagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que põe na terra o direito. Aguardarão a sua doutrina. Presta atenção agora no versículo 5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e estendeu, e formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, Senhor, te chamei de justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois não darei nem a minha palavra às imagens de escultura. Aleluia. Então, Isaías Deus, através do profeta Isaías, anuncia que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, com a graça de Deus, de todas as coisas. Por isso, nós estamos lendo esse texto aí, em João, esse texto, para sabermos, se nós queremos a nossa salvação, nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus para nós é esta:
Eu vou ler também o Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, no capítulo 1. É logo no comecinho do Evangelho de João. Capítulo 1. Vamos iniciar a leitura no versículo 1 também. João, capítulo 21, versículo 1. Muito bem. Depois disso, tornou Jesus a manifestar os discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era da Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da manhã, da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tens aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e se lançou-se ao mar. Estamos lendo o texto para saber que quando Jesus se manifestou junto ao mar de Tiberíades, já ressuscitado, os discípulos reconheceram que Jesus é o Senhor. O Senhor. Em nosso linguajar hoje em dia, vamos dizer que Jesus é o patrão. Jesus é o dono. Jesus está no comando. Então Jesus e Deus, no nosso caso agora, Jesus é o nosso Deus vivo. Ele está no patrão. Feliz é o homem que entende isso. Feliz é o ser humano que entende isso. Porque nós, mesmos cristãos, nós com a nossa experiência de cristão, com mais de 100.000 pessoas batizadas já, graças a Deus, no tempo difícil da igreja, né? Não é fácil para uma igreja só batizar um número de pessoas na palavra. E poucos congregam, porque a maioria não aceita que Jesus é o patrão, traduzindo de Senhor, porque a palavra certa é o Senhor. Por exemplo, funcionário que trabalha para o governo é um funcionário, não é verdade? O operário é um empregado. Cada função tem uma designação. Quem serve Jesus é servo do Senhor. A palavra certa. Ele é o Senhor e nós reconhecemos e somos seus servos. Feliz aquele que assim concorda, que assim aceita, porque essa palavra é para dizer isto, que Jesus, esta nossa mensagem, é o patrão, é o Senhor. Então, com a graça de Deus, ele veio ao mundo, deu a sua vida, como diz o Evangelho de João, para que todos recebam, se tornem filhos, mas não apenas filhos que aceitam Jesus como Senhor, como Deus de patrão, como Deus do Senhor, não apenas para viverem para si mesmo, porque aí está a queda de Adão. Adão, quando foi criado, Deus o colocou no jardim do Éden, como está em Gênesis capítulo 3, né? Eu não vou nem ler para não tomar mais o tempo. Gênesis capítulo 3, ele foi ali colocado, né? No capítulo 2, no capítulo 3, Deus que fez um jardim, colocou ele e Eva no jardim e disse: olha, de toda a fruta que há no jardim vocês podem comer, mas da fruta do bem e do mal não podereis comer, que se der a comer, certamente morrereis. Ou traduzindo, certamente perderei a vossa imortalidade. Ali tinha a árvore do bem e do mal e a árvore da vida, que naturalmente é Jesus, que é a vida eterna. Se ele tivesse comido a árvore da vida, ele teria conquistado a imortalidade, como Jesus é imortal. Nem a morte pôde com ele. Pode matar o corpo, mas não mata o espírito.
e o Espírito ressuscita e continua a sua vida. Mas no caso de Adão, ele preferiu, enganado pela serpente, viver por conta própria. Então o que aconteceu com Adão? Ele quis ser um empregado independente. Ele quis ser independente, ele não quis depender de Deus. Ele quis comer da árvore do bem e do mal para ser independente, se tornar um igual a um Deus. Mas pela independência, né? Pela independência, e não pela parceria, e não pela comunhão. Por isso, Adão, através de Adão entrou o pecado, e o pecado entrou na terra, a terra foi amaldiçoada, e nós vivemos esse dilema até o dia de hoje. Só poderemos se salvar se aceitarmos Deus e Jesus como Senhor, não só apenas como Salvador, mas como Senhor. Então, graças a Deus, terminando essa nossa mensagem, nós apenas temos que aceitar Jesus, não só como Salvador e viver por nossa conta, mas aprender a viver pela conta de Deus, da dependência de Deus. Que Deus possa encontrar no seu coração lugar para essa palavra, que era sirva de nosso aprendizado, por bem de nossas almas. Um abraço a todos, até a próxima oportunidade.